O Conselho Monetário Nacional se reúne amanhã, que é justamente o que decide a meta de inflação, e o encontro chega carregado por um forte componente político, especialmente depois de toda a verborragia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a política de juros do Banco Central, a meta de inflação, o Banco Central, a autonomia do Banco Central e o presidente do Banco Central. Bom, não sobrou quase nada, né? Mas nos últimos dias o encontro ganhou alguns elementos novos com o fato dos ministros da Fazenda Fernando Haddad e Planejamento Simone Tebet terem declarado que a mudança da meta de inflação não está na pauta desta reunião. Haddad ainda afirmou que é preciso harmonizar a política monetária com a fiscal. Ou seja, a política monetária é do Banco Central, a fiscal é do governo. Seria essa uma sinalização de segurança para o mercado que ficou bastante nervoso, agitado? É isso que nós vamos discutir com os nossos convidados. Eu recebo hoje aqui o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e também o economista André Galhardo. Senhores, sejam bem-vindos. Quem tem razão? Ministro, eu começo com o senhor, por gentileza. Nós vimos aí o clima piorar bastante. Agora já há declarações das áreas técnicas do governo, estou falando dos dois ministérios. Houve acenos do presidente do Banco Central também, ele citou com muita frequência o ministro Fernando Haddad naquela entrevista ao Roda Viva, e também Simone Tebet fez o mesmo naquele evento do BTG Pactual, e agora a gente viu também um retorno no mesmo evento do BTG do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senhor acha que isso está caminhando a bom termo, mas o fato é que nós tivemos um barulho que talvez poderia ter sido muito bem evitado, não houvesse, digamos, esse desejo de falar de questões técnicas dentro, em cima de um palanque, não é? Olha, Piotr, boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, na verdade, como muita gente está dizendo, o governo tinha muita coisa para fazer, mas resolveu iniciar uma batalha com o alvo errado, né? A independência do Banco Central e a própria figura do presidente Roberto Campos Neto, né? Eu acho que isso é muito ruim. Dá um sinal de que o Lula e o PT ainda não se deram conta de certas realidades, né, de certas evoluções de política econômica dos últimos 30, 50 anos. Por exemplo, a independência do Banco Central tem sido reconhecida, ou foi reconhecida como necessária para desconectar o ciclo político que tem objetivos divergentes daqueles de manter a estabilidade da moeda, da atividade do Banco Central. E isso se consolidou definitivamente nos últimos 30 anos. Há 30 anos, esta é uma questão pacificada no mundo rico. Todos os países ricos têm Banco Central independente. E, portanto, não é uma bobagem, como Lula disse, né? E na União Europeia, para ser membro da zona do euro, ou seja, adotar a moeda única, tem que ter o Banco Central independente. E aqui na América Latina, essa onda também chegou há muito tempo. Nós temos 3 casos interessantes: presidentes de esquerda do Chile, Sim. Boric, da Colômbia, Pietro, e do México, o López Obrador. Nos 3 casos, o Banco Central é independente, em governo de esquerda. E o Pietro, que assumiu agora, não mudou nada. E o Boric foi mais além. Ele convidou o presidente do Banco Central para ser o seu ministro da Fazenda, ou seja, utilizou o prestígio, a credibilidade do presidente do Banco Central para reforçar a confiança no trabalho do seu governo, especialmente na área macroeconômica, né? Então, realmente é uma coisa inacreditável o que está acontecendo. Sobre a meta de inflação, a gente tem opiniões divergentes no mercado, né? Hoje a gente viu no seminário de um banco aqui em São Paulo, economistas conhecidos, administradores de recursos, defendendo a revisão da meta para a inflação. Na verdade, se você olhar o que está acontecendo no mundo, é uma discussão acadêmica em torno disso. Na Europa, nos Estados Unidos, mas até agora, nem o Banco Central Europeu, nem o Banco Central Americano, nem o Banco Central britânico, nem o Banco Central japonês, que são os principais do mundo rico, nenhum deles se manifestou sobre isso ou está discutindo mudar a sua meta para a inflação. Portanto, eu acho que é um debate que pode acontecer, tem legitimidade, tem justificativa, mas não o governo abraçar
a ideia ser uma consideração adequada de suas consequências. Eu sou de uma corrente de economistas que acham que a mudança da meta, no momento tenso como é este que nós estamos vivendo, de ataques ao Banco Central, vai ser percebida como uma intervenção desastrosa. Né? Até porque a percepção com a qual eu comungo é de que isso pode dar efeito contrário ao que o governo está pretendendo, como disse o presidente do Banco Central. Por quê? Porque na hora que aumentar a meta para a inflação, as expectativas do mercado vão migrar para essa nova meta. Significa que a taxa de juro real, a da Selic, vai cair. E, portanto, é provável que haja necessidade de um aumento da Selic, não é? Que vai impactar negativamente a atividade econômica, justamente o que o governo não quer. Ou seja, por trás dessa ideia do PT está uma visão, me permito dizer isso, ingênua, de que se você aumentar a meta de inflação, cai a taxa de juros. E não necessariamente isso pode acontecer. É o contrário, pode ter que subir. É quase que uma visão de que se resolve tudo com decisão executiva. Aliás, André, vamos lá. O ministro fez menção muito clara que uma coisa é o debate técnico, o debate acadêmico. A outra coisa é tentativa de ingerência num assunto técnico que depende de uma série de nuances. Na sua opinião, esse barulho poderia ter sido evitado, mas você vê que realmente ele agora está no outro patamar? Depende, obviamente, da decisão do Conselho Monetário Nacional amanhã, né? Se essa decisão vier encorpada... Aliás, o ministro Fernando Haddad já está falando em antecipar para março essa apresentação desse arcabouço, um novo arcabouço fiscal do país, que foi uma coisa que cobrou lá o presidente do Banco Central, dizendo isso pelo menos mexe na expectativa e mexeria de forma positiva. Enfim, a gente depende dessa decisão do Conselho Monetário, seja na prática, ou o ambiente já está, digamos, melhor? Boa tarde, Piloto. Boa tarde ao professor Farilson e a todos que nos assistem. Acho que é importante dizer a primeira coisa que, sim, é uma coisa positiva a independência do Banco Central. O questionamento, o grande questionamento é que o Banco Central ele precisa estar livre de iniciativas populistas por parte do governo, mas ele também tem que pensar de forma a colaborar com a sociedade de modo geral. Então, a gente não pode baixar uma taxa de juros no momento que a taxa de inflação está subindo, da mesma forma que a gente também não deve deixar que o Banco Central atenda aos interesses do mercado financeiro exclusivamente. Então, é uma via de duas mãos. O próprio Campos Neto está dizendo que é um trabalho conjunto com o governo, etc. E o Banco Central não pode esquecer, não pode perder de vista que agora ele tem um mandato dual. Ele precisa também olhar para o nível de atividade econômica. E nesse sentido, eu trago a discussão também dessa revisão das metas de inflação. O próprio Banco Central está dizendo que existe uma possibilidade muito grande de o nível de atividade econômica continuar rodando próximo do potencial, chamado hiato do produto. Ele colocou isso nas duas últimas atas. Existe um risco de que não haja espaço para que a nossa economia cresça sem gerar pressões inflacionárias. Aí fica a pergunta, se não há espaço para que a economia cresça sem gerar pressões inflacionárias, ou seja, o hiato do produto, a diferença entre o PIB potencial e o PIB real é pequeno, e se as expectativas de inflação apontam para a convergência da inflação para o redor da meta, só no final de 2024, até quando a gente vai manter a taxa Selic em 13,75%? Esse é o primeiro ponto. Então, só para complementar, Piotr. Pois não. Então, eu acredito, o Haddad já disse que não deve fazer isso amanhã, apesar dele ser o presidente do Conselho, ele pode pautar isso mesmo não estando na pauta previamente, e eu acredito que o governo, como você disse, isso ganhou corpo, está mais encorpado, eu acredito que o governo possa fazer um ajuste para 3,5% a partir de 2024, não acho que a mudança em 2023 seja profícua, e que tem que mexer em duas outras coisas. Primeiro, no limite de variação de 1,5% para 2%, o que mostra que a meta ela foi gradualmente mexida, de 3 para 3,5%. Só que o limite de variação é 2, de 1,5 para 2. Isso dá uma margem para o governo trabalhar. Isso é muito importante. E a outra coisa é agir como talvez hoje haja o Banco Central norte-americano. O Banco Central dos Estados Unidos tem uma meta que não é de um ano, é de uma média de alguns anos, que nem o próprio FED acaba dizendo. Isso poderia tirar do caminho essa sequência de descumprimentos pela qual a gente vai passar nesse momento. A gente não cumpriu a meta de inflação em 2021, não cumprimos em 2022 e não vamos cumprir em 2023. Então, é uma situação que a gente precisa rever, de fato, e claro,
respeitando a autonomia do Banco Central e o Banco Central respeitando os interesses também da sociedade. Tá, vamos lá. Ministro Mailson, o que não está faltando para o governo apresentar um plano, digamos, coerente em relação à economia? Porque além deste barulho que nós vimos desnecessário, o senhor já fez menção sobre isso, o André também falou dele agora há pouco, eu tive sim problemas em conter a inflação, não só no Brasil como no mundo, por causa da pandemia, depois a inflação global, a do preço do petróleo, devido à guerra na Ucrânia, mas enfim, eu precisava de governos que pelo menos tivessem compromisso com responsabilidade fiscal e não reclamassem da meta publicamente, que tivessem discussões internas, digamos, preocupados com as contas públicas. Me pareceu que foi exatamente isso que quis dizer o presidente do Banco Central na entrevista à Roda Viva, porque ele disse que ele tinha discordâncias lá com o ministro Paulo Guedes também, disse que ouvia às vezes reclamações do governo, mas que o governo lá atrás tinha pelo menos o compromisso. Este governo começou com um fura-teto de 170 bi, prometendo gastar mais, reajustando os salários de funcionário público federal. Houve já gastos agora na própria emenda, inclusive a outros funcionários de outros poderes, o judiciário e do legislativo, o Supremo e tudo mais, e não apresentou, além de ter abandonado o arcabouço fiscal. Ou seja, tirou-se algo que existia, que pode ser discutido, mas não se colocou nada no lugar. Não se colocando nada no lugar, adicionou-se também o barulho de o presidente da República reclamar de um órgão de Estado e da lei que criou a autonomia do Banco Central. Quer dizer, é quase uma combinação explosiva. Olha, Piotr, na verdade, esse governo tem sim um programa, né? É um programa meio torto, com ideias do passado, mas tem. Se você olhar o discurso econômico do presidente na cerimônia de posse, é um discurso intervencionista, é um discurso favorável ao gasto, que, aliás, é a marca do PT, a ideia de que gasto sempre gera crescimento, né? Uhum. O presidente disse que não é aceitável, por exemplo, importar aviões, no discurso dele. Quando o Brasil tem capacidade de produzir um Airbus de 840 lugares, certo? O Brasil tem uma empresa de aviação muito competitiva, é a Embraer, é a terceira maior produtora de aviões de até 150 lugares, a maior produtora, aliás, de aviões de até 150 lugares, mas ela não passa disso. O presidente disse que não é razoável importar microprocessadores, plataforma de petróleo. Será que nós vamos repetir a experiência da Sete Brasil, né, que foi um desastre e com desperdício de recursos? Então ele tem um programa sim, é um programa de mais gasto, é um programa de tentativa de interferência na ação do Banco Central para forçar uma queda da taxa de juros através de pressões políticas, afirmações pouco lisonjeiras sobre o presidente do Banco Central. Sim. O presidente está sob o presidente do Banco Central de esse indivíduo, né? Esse cidadão. Descortesia completa, né? Hoje o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantz, chamou de sujeito. Esse sujeito, tá certo? É realmente uma coisa muito descortês, tá certo? Então, eu acho que esse é o problema. E vamos ter um teste, que é a proposta do novo arcabouço fiscal, né? Eu estou torcendo para que seja um bom arcabouço, o Brasil precisa disso, mas eu sou muito cético quanto à capacidade deste governo de fazer uma âncora fiscal crível. Provavelmente ela vai atender a demandas do PT. Por exemplo, existe um teto de gastos, embora não seja mandamento constitucional, mas estão fora do teto investimentos, sim, isso e aquilo, tá certo? Vai ser eu acho que tende a ser um arcabouço fiscal frouxo, né? E, finalmente, com todo respeito, se o André me permitir, né, eu discordo da opinião dele de que o Banco Central atende interesse do mercado financeiro. Olha, eu vivi 9 anos de minha vida no Ministério da Fazenda, uma parte como assessor econômico, uma parte como secretário executivo, uma parte como ministro, e convivi intensamente com os atores desse processo, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Eu nunca suspeitei que o Banco Central tivesse por objetivo atender os interesses dos banqueiros ou do mercado financeiro. O objetivo do Banco Central é atender os interesses do país, não é? E se ele vier atender interesses dos banqueiros, isso é facilmente percebido, que nenhuma instituição no Brasil é mais monitorada pela imprensa, pelo sistema político e pelo mercado financeiro, os economistas sobretudo, do que o Banco Central. Sim. Eu até hoje não vi nenhuma suspeita colocada em algum presidente do Banco Central que ele trabalhou para enriquecer os bancos ou os banqueiros. Realmente, eu não concordo com essa afirmação. André Galhardo.
Professor, primeiramente é sempre bom debater com você. Obrigado por esse apontamento. Quando eu disse que ele atende interesses, não são interesses promíscuos, não são interesses que estão fora da lei. Eu acho que a taxa de juros está num patamar suficientemente elevado. A taxa real de juros do Brasil é a mais alta do mundo e alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Então, foi nesse caminho, né? O Banco Central precisa controlar a inflação. Um dos principais mecanismos que o Banco Central tem é o aumento da taxa de juros, só que a inflação brasileira já tem convergido para patamares mais baixos, e isso abriria caminho, não nesse momento, eu não estou dizendo que a mudança da meta de inflação, por exemplo, abriria caminho imediato para reduzir a taxa de juros, eu não acredito nisso também, mas o Banco Central já tem que começar a pensar em quando ele vai iniciar esse ciclo de ajuste, porque, como eu disse, a inflação só vai convergir para o centro da meta no final de 2024, isso são expectativas do Boletim Focus. Alguma coisa precisa ser feita até lá. E, nesse sentido, eu também espero por um novo arcabouço fiscal crível e responsável em março ou em abril, porque até anotei aqui, o arcabouço fiscal brasileiro está morto, não morreu agora, não morreu com a PEC da transição. Já tinha morrido. O próprio Paulo Guedes dizia que o teto de gastos era inconcebível, não cabia dentro do Brasil. Então, assim, unanimidade dizer que a âncora fiscal brasileira anterior é um crime. É um crime contra o país. Eu também não acho que o governo tem que sair gastando. A gente tem divergências, professor, mas eu também não acho que o governo tem que sair gastando para fazer o PIB crescer. E, nesse sentido, acho que se a gente quer que o governo gaste menos e entregar na mão da iniciativa privada o papel de investir, aumentar esse ato do produto, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é reduzir a taxa básica de juros. Aqui o empresário dentro do Brasil, mesmo os empresários no exterior, eles olham o rendimento dos títulos públicos, dos títulos de renda fixa, na verdade, sim, e olham o rendimento dos investimentos produtivos. O cara vai direto para os ativos financeiros. Não tem por que você investir se dentro do mercado financeiro você tem ganhos tão exorbitantes como você tem aqui no Brasil. Volto a dizer, a taxa real de juros do Brasil é a mais alta do mundo. E a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Se o Lula não tiver, eu também achei meio atabalhoada a forma como foi discutido. Sim. E também não concordo com essa expressão, esse sujeito, eu não concordo com isso. Acho que isso poderia ter sido feito de forma mais pragmática, ter sido feito de maneira menos atabalhoada. Isso é um ponto, eu também concordo com isso. Mas se isso não tivesse sido colocado na mesa, quando alguém ia trazer isso? Porque o próprio Banco Central já disse, diante das incertezas fiscais, de que parece que a Selic deve ficar em 13,75% até o final de 2023. Sim. A sociedade brasileira precisa retomar o caminho dos investimentos privados, e para isso a gente precisa reduzir a taxa básica de juros urgentemente. Tá, só para fazer justiça aqui, o presidente do Banco Central, e a sinalização em dezembro, ele fez questão de dizer que havia uma expectativa de redução da Selic a partir de junho já. Isso. Aí veio todo este barulho, e aí a minha preocupação em que pese o fato do Banco Central ser um órgão extremamente técnico, esse barulho pode, digamos, ter atrapalhado qualquer processo, sem contar os 170 bi de PEC fura-teto, essas coisas todas. Ministro Maílson, o que disse o André aí do ponto de vista dessa taxa, dá para ser menor, levando-se em conta esses aspectos inflacionários e a necessidade de se aumentar o investimento, obviamente, em que os juros não sejam um atrativo para o capital? Eu acho que não. E, novamente, eu vou discordar do André. Sabe? Primeiro, você tem que fazer uma pergunta. Por que a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo? Não é porque tem um Banco Central maldoso, que não quer os interesses do país, ou que atenda interesse de banqueiro, tá certo? Não, é porque há ampla justificativa para essa taxa de juros. Né? Por que isso? Porque o Brasil tem uma potência de política monetária muito mais fraca do que os países ricos. Tá certo? Nós temos vários fatores que diminuem a potência da política monetária. O que é potência? É você o seguinte, olha, eu hoje tem uma taxa Selic de 3,75 para levar a inflação para a meta, né, no espaço de 1 a 2 anos. Sim. Ora, se nós reduzíssemos a segmentação do crédito, se reduzíssemos a tributação das operações de empréstimo, se tu fazes uma série de medidas, a taxa efetiva que gera o equilíbrio, né, macroeconômico poderia ser menor. Então, ela reflete uma realidade. Por outro lado, né, a experiência mundial mostra que decisões voluntaristas, vamos baixar a taxa de juros, sim, porque o país precisa crescer, termina dando errado. Nós temos o exemplo do próprio país. Dilma Rousseff fez isso. Sim. Ela deu uma ordem ao presidente
Tombini do Banco Central para baixar a taxa de juros. E ele baixou para cerca de 7,25%. E o que é que deu? A maior recessão da história. O juro futuro dispararam, a inflação explodiu e eles tiveram que levar a taxa líquida de volta ao nível mais elevado até do que tinha antes, de 14,25%. Esse é um exemplo. Deixa eu dar mais dois. Argentina e Turquia. Neste caso, os dois presidentes determinaram aos seus bancos centrais, que não são independentes, para baixar a taxa de juros. O que aconteceu? Tá bom. A inflação na Argentina está perto de 100%, a inflação na Turquia está perto de 60%, e todos esses países reduziram o seu potencial de crescimento. Essas lições têm que ser aprendidas e observadas. André, desculpa, eu tenho mais um minuto, mas eu preciso ouvi-lo rapidamente, por gentileza. Bom, professor, eu concordo que foi um erro reduzir a Selic na marra em 2013, é um ponto pacífico entre nós, só que a gente tinha uma situação fiscal muito distinta naquele momento, excesso de desonerações, ao contrário do que a gente espera agora. Eu também espero por um arcabouço fiscal crível e responsável. A gente tem uma situação de desinflação em curso, a inflação ainda está alta, tem núcleo acima de 10%, existe algum risco, mas a gente tem uma situação macroeconômica e conjuntural diferente daquela que a gente tinha com a Dilma Rousseff naquele momento. De novo, a Dilma Rousseff tentou casar uma política fiscal expansionista com uma política monetária expansionista, não daria certo. Agora, eu, como você, professor Maílson, espero que o novo arcabouço fiscal transmita que o governo quer sim ser diferente do governo anterior, por isso que ele é o opositor nas eleições, mas com responsabilidade fiscal, que seja um pacote que traga justiça social, mas também acalme o mercado do ponto de vista de que seja um plano que não onere as nossas contas públicas de forma insustentável nos anos subsequentes. André Galhardo, ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado pela participação nesse debate de altíssimo nível. A divergência foi acadêmica aqui, foi um prazer mediá-los aqui. Muito obrigado, viu?